O jejum na Bíblia. A Bíblia nos ensina a jejuar. Nós encontramos esse ensino em Mateus capítulo 6, versos 16 a 18, onde o nosso Senhor Jesus Cristo assim nos ensina. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. De modo que nós temos aqui nas palavras de Jesus o ensino para jejuar. Como se deve jejuar e a recompensa que o Pai Celestial dá àqueles que jejuam. Então, é necessário fazer o jejum, não mostrar às pessoas que o cristão está em jejum naquela ocasião, e esperar de Deus, o Pai, a recompensa, a graça, a bênção, a dádiva celestial. O Antigo Testamento também nos ensina sobre o jejum. Quando nós lemos algumas passagens bíblicas em Esther, Crônicas, Daniel, Jonas, nós vamos encontrar que as pessoas jejuavam em momentos de calamidade, em momentos de dor, em momentos difíceis. Acontecia um episódio difícil, então o povo ia jejuar. O jejum no Antigo Testamento está associado à humilhação e à petição. As pessoas se humilhavam na presença de Deus, oravam e jejuavam. Quando nós olhamos o ensino do jejum lá no Antigo Testamento, vamos observar que jejuar é realmente se abster. Jejuar é deixar de comer, é passar um período sem comer. Vamos lembrar que quando Jesus Cristo jejuou por 40 dias e 40 noites, diz a Bíblia que ele teve fome ao fim desse tempo, o que significa que ele deixou de comer. De modo que alguém falar assim, não, vou jejuar a carne, vou jejuar o arroz, vou jejuar o feijão, vou jejuar o doce. Bem, rigorosamente isso não é um jejum. A pessoa deixou de comer determinada comida, mas não se absteve de comer. Se ele diz que vai jejuar o doce, mas come a carne, come o frango, come o peixe, então isso não é jejum, porque a pessoa ficou se alimentando. Jejuar é se abster, jejuar é deixar de comer. E aí nós temos isso muito claro nas Escrituras. Quando nós chegamos no Novo Testamento, além das palavras e do ensino de Jesus sobre o dever, sobre a tarefa, a função de jejuar, de buscar a Deus por meio do jejum, porque vamos lembrar que o jejum é exatamente isso, é nós buscarmos a Deus através do jejum. Como nós buscamos a Deus por meio da oração, por meio da palavra de Deus, por meio da prática da justiça, por meio da obediência à palavra de Deus. Então, o Novo Testamento nos mostra que o jejum faz parte da consagração a Deus. Atos capítulo 13, versos 2 e 3, nos mostra com muita clareza que a igreja lá jejuava, orava, buscava a Deus. O jejum não é, portanto, uma atividade, uma prática espiritual apenas ali do Antigo Testamento. Não, de modo nenhum. Hoje o cristão deve jejuar e deve buscar a Deus
por meio do jejum. Eu digo que o jejum ou jejuar é uma forma intensiva de orar. Uma forma intensiva de orar. Quando nós jejuamos, nós intensificamos a nossa oração. Nós vamos encontrar o jejum na Bíblia como busca da orientação de Deus, lá em Juízes capítulo 20. O jejum como sinal de arrependimento, lá em 1 de Samuel capítulo 7, versículo 6. O jejum como sinal de grande clamor, em Jeremias 14. O jejum que Davi fez pela criança, no segundo livro de Samuel, no caso ali, um jejum na busca de Deus, da manifestação do poder de Deus para salvar a criança. Existia também o jejum que não era para Deus e que não agradava a Deus. Está lá em Zacarias capítulo 7, um tipo de jejum que Deus não queria saber, que Deus não tinha prazer nele. Havia em Jeremias um dia do jejum, e em Joel se proclamava um jejum público para toda a nação. Está lá em Joel capítulo 1, versículo 14 e o capítulo 2, versículo 15. Em Zacarias capítulo 8 fala do jejum como sinal de alegria. Então note, há o jejum um sinal de humilhação, de arrependimento, de tristeza, mas Zacarias capítulo 8 fala do jejum como sinal de alegria. Lucas fala do jejum como adoração a Deus, Lucas capítulo 2. E o jejum como uma arma contra as forças espirituais, contra o diabo, contra os demônios. Então, a palavra de Deus nos mostra toda essa dinâmica envolvendo o jejum, mostrando que Deus gosta que o seu povo faça jejum, o Senhor ensina que o seu povo faça jejum. Nós encontramos a igreja fazendo jejum, a igreja primitiva, a igreja de Atos, de sorte que eu e você hoje devemos e podemos jejuar. Eu sei que há pessoas que não podem ter um longo período de jejum. Então, com a minha palavra, você pode jejuar um tempo determinado, você pode jejuar algumas horas, 4 horas, 6, 8, 10, 12, 16, 24 horas, mas não podemos deixar de lado essa prática espiritual que é o jejum. Que Deus abençoe, e você pode posteriormente colocar as suas perguntas e nós vamos responder as perguntas sobre o jejum. Deus abençoe.